uma grande diferença entre trabalhar para americanos e brasileiros nos Estados Unidos. E hoje eu quero contar para você a minha experiência trabalhando para brasileiros e trabalhando para americanos. Se você é novo por aqui, eu sou a Fernanda Mello, eu sou consultora de empresa aqui nos Estados Unidos, já ajudei mais de 50 empresas por aqui. E nesse canal eu falo um pouco sobre o que eu aprendi criando e implementando sistemas para essas empresas que deram ótimos resultados para elas. Para você aprender mais sobre isso, se inscreva aqui no canal, já ativa todas as notificações para você não perder e acompanhar todos os vídeos. Então a minha história aqui nos Estados Unidos no mercado de trabalho começou quando eu tinha 14 anos, meu primeiro emprego foi no McDonald's, mas no McDonald's eu ainda estava trabalhando para outras nacionalidades, além da nacionalidade americana. Mas o meu primeiro emprego, assim, de trabalhar só para americanos mesmo, pessoas que nasceram aqui nos Estados Unidos, foi no Whole Foods Market. Whole Foods Market é uma empresa de comida natural e orgânica nos Estados Unidos e literalmente esse foi um dos meus melhores empregos. Foi lá no Whole Foods Market que eu comecei a ter esse olhar assim voltado para entender como que funcionam os sistemas de uma empresa e foi lá mesmo que eu comecei a ter muita vontade de já trabalhar mais nessa parte administrativa. E eu fiquei muito encantada com a forma como o Whole Foods Market administrava e gerenciava sua equipe. Literalmente, assim, a parte de gestão e liderança era impecável. Eu trabalhava na época como caixa e, acredite ou não, os caixas escolhiam seus próprios supervisores. Isso mesmo que você acabou de ouvir. E o RH, ele selecionava, né, os melhores candidatos, mas para definir se um candidato ia ser um supervisor de uma equipe de caixa, esses candidatos, eles passavam um dia conhecendo, trabalhando com a equipe e no final desse dia, tipo, tinha 3, 4 ou 5 candidatos, a gente mesmo selecionava quem ia ser o nosso chefe. Eu achava muito legal essa dinâmica, inclusive eu levei essa dinâmica para a minha empresa de consultoria. Eu sempre digo para os donos de negócios, quando eles estão selecionando uma pessoa, converse com a equipe, não tem olho melhor que o olho do seu time para definir se é a pessoa certa, se é uma pessoa que se encaixa, né, na sua empresa. Então imagina só como que era a cultura desse lugar, né? Como que era a cultura do Whole Foods. Cada pessoa trabalhava como se ela fosse um mini dono. Literalmente assim, você tinha esse ar assim, as pessoas se sentiam parte daquilo. Os clientes eram bem atendidos, os gerentes eram muito educados, profissionais, sempre motivavam a equipe. As reuniões, elas eram mensais, então uma vez no mês era obrigatório você se reunir, né, nessa reunião. E eles tinham um café da manhã assim muito legal. As reuniões do Whole Foods realmente ficaram na minha memória. Era uma reunião objetiva, interativa, todo mundo participava, tinha uma parte assim de sessão de perguntas e respostas, né? E eu me lembro que as pessoas eram muito engajadas na empresa. Ao ponto da gente ter uma companheira de trabalho, que o nome dela era Sara, que a gente brigava com ela, porque ela não queria nem tirar lanche. Se ela visse alguém precisando de ajuda, ou um cliente precisando de ajuda e estava no lunch break dela, ela saía para ajudar e a gente ficava, Sara, por favor, pare de trabalhar. Mas era realmente um ambiente assim muito legal, muito positivo para trabalhar. Mas um dia, para encontrar uma oportunidade de salário melhor, eu acabei aceitando trabalhar num emprego de escritório de uma empresa que importava produtos brasileiros para os Estados Unidos. Acredite ou não, na região que eu moro tem tanto brasileiro que existe uma empresa que trazia alimentos, calçados, ainda existem algumas aqui, do Brasil para os Estados Unidos. E foi a minha primeira vez trabalhando para dono de empresa brasileira. Apesar de eu ser brasileira, eu vivi no Brasil até 98, eu nunca tinha trabalhado para brasileiro. Então esse foi o meu primeiro trabalho, assim, trabalhando diretamente para brasileiro. E eu trabalhava num escritório com um vendedor dessa empresa, no depósito, né? Eu era uma secretária. O vendedor era super gente boa, tinha um depósito bem grande, tinha alguns funcionários no depósito, os motoristas que faziam delivery da empresa e, claro, o patrão e a patroa, que eram um casal brasileiro. E pra mim, assim, foi literalmente uma mudança cultural da água pro vinho. Por quê? Como eu já tinha tido experiências, né, trabalhando para americanos, aquilo é como se tivesse elevado o padrão do que é um ambiente de trabalho para mim. E eu confesso que mesmo eu não tendo um problema, assim, diretamente com os patrões, assim, né, nunca tive problema, porque eu sempre fui, né, uma ótima funcionária, eu sempre fiz mais do que as pessoas pediam, eu ainda assim me sentia muito incomodada com aquele ambiente de trabalho. E o que me incomodava mais era a forma como as pessoas, vendedores, funcionários, eram tratadas, e não só como eles eram tratados, mas como eles tratavam também. Então eu percebia que não existia muito feedback dos dois lados, nem eles davam feedback para os patrões de forma profissional, nem os patrões faziam isso com eles. Então era um ambiente mesmo de meio grito, pressão,
fofoca, desorganização, falta de clareza do que cada pessoa tinha que fazer. Não existia reunião, bônus, reconhecimento, os feedbacks eram dados tipo na frente de todo mundo, literalmente eram sessões assim de humilhação pública e os funcionários reclamavam muito, todo mundo reclamava de trabalhar nesse ambiente, né, como você pode imaginar. Mas para minha surpresa, não era aquela reclamação tipo, vou falar com o chefe, a gente precisa melhorar isso. Era uma reclamação longe da liderança, né? Então eu via tipo uma distância entre os líderes e os funcionários. E foi um grande choque para mim. Eu entendi que, infelizmente, trabalhando, né, nesse mundo empresarial, a cultura do empresário, do país de origem, ela afeta muito a cultura empresarial. E você pode estar pensando quando eu falo isso, né? Então você está falando que uma cultura é melhor que a outra? Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que existem algumas vantagens que talvez sem querer a gente já traz na cultura ou desvantagens que vão acabar afetando a forma como nós somos líderes. E eu acho que nesse quesito, a cultura americana ajuda demais o empresário ou um líder. Por quê? Porque nos Estados Unidos já existem algumas coisas da cultura, como por exemplo a educação. As pessoas aqui nos Estados Unidos, a maioria delas já estão acostumadas a parar para um pedestre atravessar a rua, abrir a porta para as pessoas, falar com educação, esperar as pessoas falarem na vez dela. Infelizmente, quando a gente se torna um empresário, esses hábitos que estão na nossa cultura vêm com a gente. E a gente, na cultura brasileira, a gente tem alguns hábitos que podem parecer, às vezes, tranquilo quando a gente está num churrasco, mas que no ambiente de trabalho, a gente acaba carregando e acaba trazendo um ambiente de trabalho negativo. Por exemplo, se você é brasileiro, né, não sei de onde você é do Brasil, mas lá na minha casa a gente fala meio que brigando, né, gritando assim. É o jeito da gente conversar. E uma vez eu tive um problema numa empresa, porque uma moça que não estava atendendo aquilo que eu pedia para a equipe fazer, eu fui conversar com ela e falei, cara, por que toda vez que eu converso com você, você não atende? Ela falou assim, porque toda vez que você conversa comigo, você grita. E assim, o jeito que eu estava conversando com ela, pra mim, na minha concepção, não era gritando. Mas a forma como ela recebia, ela era da cultura da Rússia, era como se fosse muito alto pro tom de voz que ela estava acostumada. E eu senti na pele como que algumas coisas que podem ser ok para nossa cultura, no ambiente de trabalho, vão ser uma desvantagem para esse ambiente competitivo aqui. Porque hoje a gente está em 2021, quando eu estou gravando esse vídeo, e tem sido cada dia mais difícil encontrar boa mão de obra nos Estados Unidos. E nós estamos competindo com muitas empresas de americanos. E como brasileiros, a gente vai precisar estar atento a qualquer traço de cultura negativo que possa afetar de forma negativa a forma como nós tratamos as pessoas. Porque senão, a gente acaba perdendo as pessoas para as empresas americanas. Então, eu vivi isso na pele, eu notei isso trabalhando para uma empresa brasileira e uma empresa americana, mas aí depois eu comecei a atender empreendedores brasileiros nos Estados Unidos. E eu consegui ver isso de perto. Alguns traços que talvez a gente ache que não faz diferença, literalmente já fizeram muitas pessoas desistir de trabalhar para brasileiros. E eu quero hoje falar com você para tomar cuidado principalmente com esses três que eu acho que às vezes passam despercebido, mas eu notei que fazem diferença na hora de uma pessoa decidir ficar na sua empresa ou ir trabalhar para um americano. O primeiro dele é a falta de generosidade. A gente cresceu numa nação, né, de terceiro mundo, infelizmente, no Brasil, onde a gente não tinha acesso a muita coisa. Por isso, eu percebo que tem como se fosse uma sutil tendência da gente reter o que justamente deveria ser compartilhado. Então, por exemplo, às vezes a gente percebe que o brasileiro tem mais dificuldade de dar aumento, mais dificuldade de dar bônus, mas a gente tem que ter cuidado, porque o americano ele já nasceu numa nação que é muito generosa nesse quesito. Então o americano ele tem o hábito de recompensar muito bem por um trabalho, de forma abundante. Se você não fizer o mesmo, você vai acabar perdendo um membro da sua equipe para um americano. O segundo traço que eu acho muito importante a gente notar, que talvez pode parecer natural pra gente, mas que faz diferença numa empresa, é a falta de gentileza. Eu me lembro quando meu marido foi uma vez pro Brasil, né, depois de morar muito tempo aqui nos Estados Unidos, ele foi ceder um lugar no ônibus para uma moça jovem. E a minha família ficou meio espantada, porque infelizmente no Brasil é tão comum ser mal atendido, principalmente em empresas públicas, que isso acaba virando algo normal. E a gente acaba não aprendendo como ser gentil com as pessoas. Isso aí vai até pro cliente, né? Vai tanto pro funcionário como pro cliente. E a gente precisa aprender com os americanos a importância da gentileza. Na cultura americana é muito comum você ouvir as pessoas dizerem várias vezes thank you, excuse me. Ou quando você está falando, a pessoa esperar você terminar de falar para começar a falar. Esse tratamento de gentileza pode significar o motivo de alguém se sentir tão à vontade numa empresa que ela nunca vai querer ir embora. Ou vice-versa, né? Pode ser o motivo da pessoa se sentir que ela é maltratada e querer ir embora também.
E por último, gente, uma coisa que eu percebo muito, principalmente como consultora trabalhando com brasileiros, que é um traço da nossa cultura e que às vezes pode parecer que não tem nada de errado, mas com certeza tem, é o imediatismo. Essa característica para mim é uma das piores, porque ela é difícil de perceber, mas nós somos brasileiros muito imediatistas. O que eu quero dizer com isso? O americano, até para investir para o futuro, para a aposentadoria, ele já começa a partir de 21 anos. Ele entra no mercado de trabalho, já está arraigado na cultura. O americano pensa a longo prazo. Só que a gente, brasileiro, a gente é muito do momento, né? A gente gosta muito de curtir a vida, a gente pensa muito no hoje. E o que acaba acontecendo? Acaba que quando a gente está no ambiente de trabalho, a gente exige que as pessoas aprendam rápido. A gente acaba perdendo a paciência se alguém não faz do jeito que a gente quer desde o início. E o brasileiro ele tem também algo que eu acho muito positivo da nossa cultura, é que a gente é muito esperto. O brasileiro ele aprende as coisas muito rápido. E isso é ótimo. O objetivo é a gente conseguir gente que aprenda rápido. Porém, isso acaba atrapalhando, porque nem todas as pessoas vão ser assim, né? Então, na sua empresa, você precisa entender que para escalar a sua empresa, ou seja, para fazer com que a sua empresa continue crescendo, você vai precisar treinar e treinar uma equipe. E isso demora. E as pessoas, elas não são robôs. Elas não vão aprender tudo nem em um dia, nem em uma semana e nem em um mês. Elas precisam de tempo e mesmo quando você ensina para elas, elas vão precisar sempre de um update, sempre de treinamento, sempre de reuniões. As pessoas, elas não são iguais. Então, se você exigir resultados imediatos da sua equipe, sem investir o tempo necessário, você vai se frustrar. E você vai frustrar a sua equipe. E você vai acabar perdendo pessoas boas, porque você não teve tempo de extrair o melhor dela. Aí o que vai acontecer? A empresa americana da esquina vai dar para essa pessoa toda uma estrutura para ela se desenvolver. A empresa americana investe em capacitação, paga cursos para as pessoas. A empresa americana, normalmente a cada 3 meses, elas vão fazer reuniões de treinamento, reuniões de acompanhamento. E há um hábito que é bem legal que as empresas americanas têm, são mentores. Pessoas para estarem desenvolvendo as pessoas. Aí o que acaba acontecendo? A gente acaba sendo imediatista, exigindo muito resultado. A pessoa se sente frustrada porque ela não foi treinada o suficiente para entregar aquilo que a gente está esperando. E a gente acaba perdendo pessoas qualificadas, né? Porque a empresa americana vai ter mais tempo de extrair o melhor dela. Agora que você sabe exatamente como evitar que alguns hábitos ruins de nossa cultura atrapalhem a sua empresa, conta para mim no comentário se você se lembra de algum outro traço de cultura que pode nos atrapalhar, se você já teve alguma experiência aí no mercado de trabalho. Eu espero muito que esse vídeo te ajude. Eu amo a nossa cultura brasileira, a gente tem muita coisa legal que pode traduzir para o mercado de trabalho, mas infelizmente a minha experiência tem me ensinado que algumas dessas coisas que eu citei têm nos atrapalhado como donos e líderes de empresa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.